Irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Divino Mestre possa agora envolver nossos corações e que em nosso encontro possamos atrair a misericórdia dos seus mensageiros na sustentação de nossos propósitos, de buscarmos o conhecimento que ilumina, que fortalece e que liberta as nossas almas da escravidão. Assim, irmãos, eu vou ler uma pequena mensagem e logo após faremos a nossa oração. Felizes os que pedem ajuda, sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber, orando pura e simplesmente numa confiante entrega total de amor e de fé. Devemos, pois, rogar ajuda, mas que fique na decisão de Deus a forma como ela nos será oferecida. Bezerra de Menezes. Oremos, irmãos. Oremos ao nosso divino Mestre de amor e misericórdia, para que, embora a distância espacial em que nós nos encontramos, possamos estabelecer, através dos laços de fraternidade e de amor, a aproximação necessária de nossos corações, para que nessa união sagrada e divina, em nome do amor do Cristo, possamos, irmãos, vibrarmos numa só voz, numa só sintonia, a favor não apenas de nossos corações, de nossos lares, mas também de nossos irmãos de humanidade. Que esse Mestre de amor e misericórdia possa abençoar-nos, estabelecendo essa comunhão divina e sagrada com as forças do seu amor. E que Deus, nosso Pai, esteja conosco durante o transcurso de nosso encontro multimídia, para que possamos, em nome desse Pai, realizarmos a grande obra de amor que Ele espera de cada um de nós nas realizações a que nos propomos fazer. Que haja sempre muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Irmãos, é sempre um ardente desejo de todos os homens, encarnados ou desencarnados, a felicidade, a busca incessante da felicidade, a busca da paz, para que as nossas vidas possam encontrar-se sempre, trazendo-nos a solidariedade e a fraternidade. O homem busca felicidade no mundo em que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos Espíritos nos revela, né, que a felicidade ainda não é deste mundo. Mas nós buscamos e desejamos, ansiamos, almejamos essa felicidade. E um dia alcançaremos. Quando? Quando o nosso planeta só estiver povoado por espíritos bons. Quando os homens na Terra forem os representantes do bem, encarnados ou desencarnados, que o homem se dedique ao bem, para que, então, essa felicidade que todos nós desejamos e ansiamos possa realmente estabelecer-se em nossos corações e em nossa vida. Nós já estudamos os sinais dos tempos e estamos vendo hoje, em nosso mundo, uma emigração muito grande de espíritos. E o texto da Gênesis nos fala assim: irmãos, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal
pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Esse é o textinho do Evangelho, da Gênesis, né? E nós precisamos aqui apenas prestar atenção no que ele diz assim: grande emigração se verifica. E hoje, irmãos, diante do mal que se abate sobre a humanidade, 600 mil irmãos nossos já desencarnaram. É uma grande emigração. Mas a Gênesis nos diz: há dos que praticam o mal pelo mal. Será que todos são maus? Não. Com certeza, não. E nós vamos entender isso no transcurso do nosso estudo, né? Agora, a emigração, né, que se realizará, sim, aí sim, todos os representantes do mal, hoje, em nosso planeta, o abandonarão. Assim, nós precisamos entender, né, que aqueles que se forem exilados é porque não merecem mais, não têm mais condições morais de permanecerem num mundo onde o bem será o alicerce e de sua evolução e de seu progresso. Como não são dignos do planeta, serão exilados, excluídos. O texto fala claramente: serão excluídos do planeta. Agora, o que acontecerá com esses irmãos excluídos, com os exilados? Para onde eles irão? Irão espiar em outros mundos mais inferiores, mais atrasados, né? O endurecimento de seus corações. Esses irmãos, né? Irão para mundos equivalentes às suas imperfeições. E lá, nesses mundos, então, eles se transformarão em trabalhadores, porquanto realizarão a missão de fazer esses irmãos mais atrasados evoluírem, progredirem, através do conhecimento, através das lições que eles conduzirão consigo. Serão exilados, serão excluídos, né? E aí, irmãos, eles terão por missão, nesse exílio, ninguém é punido, ninguém é castigado. É que os corações, né, que serão afastados, não se encontram em condições de permanecer no ambiente terrestre. Por quê? Porque serão e continuarão sendo instrumentos de perturbação e desordem. E aí, eles sairão do nosso mundo. Para onde eles irão, irmãos? Já vimos mundos mais inferiores e atrasados. Se os meus irmãos me permitirem, eu vou lhes apresentar, né, o histórico, né, dos exilados de Capela. Uma grande estrela na constelação de Cocheiro. Recebeu na Terra, né, o nome de Capela. E há muitos milênios passados, num dos orbes de Capela, porque Capela é um sol, né, que guarda ou guardava muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, como nós hoje atingimos, né, esse extraordinário ciclo de evolução para os homens encarnados e desencarnados do nosso orbe. E eles também alcançaram essa posição, né? E alguns milhões, irmãos, milhões de espíritos rebeldes que lá existiam e que estavam no caminho da evolução geral, ou seja, impediam o progresso e a evolução de seus irmãos, né? Os grandes diretores do Cosmo, né,
as grandes comunidades espirituais deliberaram localizar aquelas entidades. Aonde? Aqui na Terra. Onde essas almas exiladas de capela, né? Na dor e nos trabalhos penosos do novo ambiente, né? Adquiririam as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos mais pequeninos. Assim, irmãos, o planeta, o nosso planeta, recebeu de capela, há alguns milênios atrás, milhões de espíritos rebeldes. E, agora, no exílio que o nosso planeta irá praticar, milhões de espíritos rebeldes também serão exilados. E como já estudamos, para outros mundos inferiores ou semelhantes ao nosso. Foi assim, irmãos, o que é mais interessante é que esses espíritos exilados, todos eles foram recebidos pelo coração amoroso e justo de nosso Mestre Jesus. E à luz do seu amor e de sua justiça, aquela turba de sofredores e infelizes, degradados, né? Se apoiariam na obscura e sombria ainda face do nosso planeta. Andariam esses irmãos, né, desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas. Irmãos, vocês sabem e fazem ideia de em que época esses irmãos reencarnaram aqui no planeta terrestre? Divaldo Pereira Franco nos ensina, numa de suas palestras, na época do Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus, irmãos, significa piteco, macaco, antropos, homem. É assim que nós precisamos entender a situação em que esses irmãos exilados reencarnaram em corpos ainda muito primitivos, ignorantes. E aí, irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Na Bíblia tem uma passagem de Adão e Eva, e que é o paraíso perdido? Está lá, né? Nós sabemos, espíritas, que o paraíso perdido, né, é o sentimento desses irmãos que foram exilados de capela e que, ao aportarem num mundo primitivo como o nosso, né, e comparando inconscientemente, né, as suas lembranças das reencarnações anteriores, nas quais viviam em ambientes como nós vivemos, imaginemos-nos agora, irmãos, nós, com todo esse corpinho bonito, com todo esse corpinho aperfeiçoado, com todas as facilidades do mundo, com toda essa beleza com as quais nós lidamos, se fôssemos, de repente, lançados num mundo primitivo. Não seria também a mesma ideia do paraíso perdido? Essa foi a ideia, uma das ideias que surgiram. Uma delas. E a outra, irmãos, que também tem origem nesses exilados de capela, é a da metempsicose. A ideia da metempsicose. A ideia de que a alma de um homem pode reencarnar como punição, como castigo dos deuses, no reino animal. Ora, irmãos, eu não pedi para nós observarmos nossa organização física, a beleza com que nós lidamos hoje, dos nossos corpos. Imaginemos-nos reencarnando num homem macaco, Pithecanthropus. E aí? Não vai nascer também a ideia
dessa punição, desse castigo? Com certeza vai. E aí, a metempsicose, né, nasceu no coração dos povos que aqui tiveram origem, desses irmãos que deixaram capela há alguns milênios de anos para que pudessem continuar o trabalho de evolução. Só que eles também, né, trouxeram uma grande missão consigo. Com o auxílio desses espíritos degredados naquelas épocas remotíssimas, né, do Pithecanthropus erectus, as falanges do Cristo ainda trabalhavam no desenvolvimento dos corpos, né, no aperfeiçoamento dos corpos físicos das raças humanas daquela época. Ainda não estavam concluídas essas experiências. E aí, se nós, né, hoje, temos todos os nossos estudos sobre características biológicas, sobre hereditariedade, que nasceu com o nosso irmão Gregor Mendel, né? E aí surgiu o mendelismo, né? Que foi um estudo que esse irmão resolveu através das pesquisas com as ervilhas, né? Principalmente as ervilhas, onde ele então descobriu os princípios da biologia, desenvolveu os estudos da biologia e estabeleceu os princípios da hereditariedade. Se esse nosso irmão Mendel fosse transferido para aquela época e lá realizasse as suas pesquisas, ele não encontraria, naquela época, os mesmos resultados. Ou seja, por quê? Porque naquelas épocas remotas, a organização física do homem, ou seja, o seu estado biológico, ainda não estava definido, ainda estava em fase de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Somente muito depois é que isso foi alcançado. Tá certo? O mais interessante é que, com o advento dos exilados de capela, surgiram na superfície do planeta, né, junto dessas raças, famílias primitivas, né, deu origem ao surgimento, né, dessas almas atormentadas que reencarnaram aqui, né, um grande acontecimento no planeta. Um grande acontecimento no planeta ocorreu. É que existiam as raças primitivas, naturais, do orbe. E as raças naturais do nosso planeta são a amarela e a negra. E com o advento dos exilados de capela, surgiu na superfície do planeta a raça branca, ou as raças brancas, né? Descendentes do Árias, e que se estabeleceram lá na região da Ásia, e que depois, né, como nômades, transferiram-se para a região que hoje nós conhecemos como a Europa. E aí, irmãos, grande percentagem daqueles espíritos rebeldes que aportaram no nosso planeta nessa época, alguns milênios atrás, é muito interessante porque eles, na realidade, vieram para cumprir uma missão, um trabalho. Eles não estavam aqui punidos e castigados. O espírito normalmente escolhe as suas provas, as suas lutas, com o objetivo de que, se conseguir realizá-las, ele dá um salto na sua evolução e no seu progresso. Por isso, muitos daqueles irmãos, né, só puderam voltar, né, ao seu planeta de origem depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios, de muito trabalho. Contribuíram para o aperfeiçoamento, né, de nossos irmãos naturais do nosso orbe. Agora, existe aqui na mensagem, né, esse texto que nós estamos estudando, ele é do livro A Caminho da Luz, de nosso irmão Emmanuel, né, que fala sobre justamente essa fase
né, de reencarnação, de imigração desses espíritos de Capela para o planeta Terra, né? Emmanuel nos fala nesse livro que ainda nos dias que correm existem irmãos infelizes e retrógrados que permanecem conosco e que ainda não retornaram ao seu planeta de origem, contrariando a regra geral, em virtude, irmãos, de quê? De seus débitos clamorosos, do mal que ainda estão vinculados e que ainda não conseguiram retornar devido à sua permanência no mal. E aí, esses irmãos, né, que chegaram ao nosso planeta, unidos, né, ao se agruparem novamente num mundo, eles deram e formaram 4 grandes raças na época. 4 grandes raças. E isso é importante para nós, no decorrer do nosso estudo. 4 grandes raças. Eles formaram o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. E dos Árias descendem a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, mas também nessa descendência podemos incluir os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. Todos, irmãos, todos tiveram origem nesses grupo de irmãos nossos exilados de Capela. Como eu disse ainda há pouco, né, essas massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização e civilizações futuras, essas que nós temos hoje. Estabeleceram, né, os mais largos benefícios no seio das outras 2 raças originárias do planeta, a amarela e a negra, como eu já mencionei. Assim, é o movimento planetário do qual nós estamos nos aproximando. Os exilados passarão por esse mesmo processo de expurgo e de trabalho em ambientes e planetas mais inferiores do que o nosso, onde deverão realizar a mesma missão que os exilados de Capela cumpriram aqui no planeta Terra: o aperfeiçoamento, o desenvolvimento das organizações físicas e a contribuição das suas inteligências para o progresso das raças originárias. Basta que nós nos lembremos, irmãos, basta que nós nos lembremos do grande Egito Antigo, da inteligência e da sabedoria desse povo. Mais adiante eu vou tornar a falar sobre eles. E é muito importante, né? A Terra, irmãos, como nós já estudamos naqueles temas anteriores, né, Sinais dos Tempos, nós já vimos que não vai ser a modificação e a transformação por um cataclismo. Nós estamos vendo já, né, o grande exílio desses irmãos, a grande retirada desses irmãos. Aproximadamente hoje nós estamos com 600 mil desencarnados no mundo. E no Brasil, acima de 74 mil mortos. Observem o número, irmãos. São todos maus, como nós vimos? Não. Então, qual o objetivo dessa retirada em massa dos seres vivos do nosso planeta? É a mudança de geração. A geração velha que se vai, para que a geração nova assuma a direção do orbe e a condução dos progressos e da evolução
das espécies e dos outros reinos inferiores. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova, dessas crianças super inteligentes que estão nascendo, sucederá, né? A velha, naturalmente, sem muitas perturbações, mas nós vimos que, né? Embora não vá ocorrer cataclismas que vão extinguir as gerações, eles continuarão acontecendo, até que o momento principal de transição seja alcançado. Nós temos, então, né? E hoje nós podemos perceber a inteligência e o adiantamento das nossas crianças. E principalmente os seus sentimentos com relação ao futuro e aos reinos inferiores. As crianças hoje apresentam umas características bem diferentes, né? Não representam mais aqueles espíritos atrasados, né? Inclinados ao mal. São espíritos mais adiantados e propensos ao bem. São tão propensos ao bem, irmãos, que se nós buscarmos no YouTube, né? Lá, crianças recusando-se a alimentar-se de carne. Nós vamos encontrar alguns vídeos muito interessantes. Criancinhas de 3 e 4 anos recusando-se a comer carne, peixe. Por quê? Por causa do sentimento. Mas nós temos que protegê-los, cuidar deles e não matá-los. É muito interessante. Uma garota de 3 anos dá uma lição à mãe, que a mãe chora, de amor e sentimento pelas raças inferiores, pelos animais. Um outro, diante da avó que estava ali tratando um peixe, ele grita para ela: para, avó, para, avó. A senhora está maltratando o bichinho. A senhora não pode fazer. E ela cortava aquelas nadadeiras, né? E ele gritava: para, avó, para, avó. Eles já trazem consigo, né, a evolução, a época de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, sem sombra de dúvida. Estamos confundidos com eles. Eles estão aí. Basta que nós nos lembremos que Emmanuel já reencarnou há 20 anos. E assim, nós podemos imaginar a natureza dessa alma e de todas as outras milhares que, sob a determinação divina e augusta de nosso Pai e de nosso Mestre, estão aí, aguardando apenas o grande momento de surgirem, né, de realmente assumirem o comando, a direção, né, dos novos costumes, dos novos hábitos, das novas leis, das ordens, de tudo mais que eles poderão realizar. A nova geração, irmãos, se distingue por inteligência e razões geralmente muito precoces. E nós temos muitas. E se nós quisermos, nós vamos encontrar muitos exemplos. Sentimento inato do bem. Crenças espiritualistas, eles já demonstram, né? Crenças espiritualistas já demonstram o sentimento espiritual, já demonstram o sentimento de amor. E isso tudo constitui sinal indubitável de um certo grau de adiantamento interior que o nosso planeta, pela geração velha, só está alcançando agora. Ou seja, eles já trazem todas as experiências, todas as conquistas, todos os conhecimentos que nós, homens do planeta Terra, só estamos adquirindo agora, através do Consolador prometido. Através das mensagens de amor desses assistentes espirituais do Mestre, que são aqueles que nos conduzem pelo caminho do bem.
Esses já trazem em si, já demonstram através da inspiração, da intuição, né? Dos sentimentos nobres, aquilo de que eles realmente já pertencem a uma nova classe de espíritos, né? Agora, essa classe, essa geração nova, as nossas crianças que estão aí se apresentando, elas não são todas espíritos eminentemente superiores. Não são. Não são espíritos puros. Não são todos eminentemente superiores. Alguns ainda se encontram na fase de progresso, de evolução. Já progrediram. Já se acham, inclusive, irmãos, isso é que é importante, para que nós possamos entender essa grande emigração e o que os nossos irmãos que já desencarnaram também são almas predispostas a assimilar todas as ideias progressistas e aptas a secundar o movimento de regeneração do planeta. São essas almas que já mostram tendências superiores, embora ainda não sejam espíritos eminentemente superiores. São essas almas que estão agora aí, reencarnando, ou já reencarnados, porque se Emmanuel reencarnou há 20 anos, quantos mais depois deles já não estão aqui junto de nossos corações? As características são a inteligência e os sentimentos. E aí, se nós compararmos, né, esses espíritos com a geração velha, né, que distingue os espíritos atrasados e que agora estão sendo exilados e serão exilados para outros mundos, as características que demonstram que espíritos são esses, nós vamos ver agora. Qual a natureza dos espíritos que serão exilados, que serão expulsos do nosso orbe? Em primeiro lugar, irmãos, nos fala a obra, em primeiro lugar, todos aqueles que se revoltam contra Deus, ou seja, os revoltados, os insubmissos, aqueles que não aceitam e não reconhecem um poder superior ao seu ou aos poderes humanos, acreditando-se deuses, e se revoltam contra a ideia de Deus. Não são aqueles, irmãos, que negam a existência de Deus, porque existem muitos daqueles que não acreditam em Deus, mas que fazem o bem, amam o seu próximo. Esses, tá certo? Poderão mudar de ideia, mudar de pensamento ao desencarnar. Esse é o objetivo da desencarnação em massa que ora ocorre no nosso planeta. Levar aos nossos irmãos retardatários, né? Esses irmãos retardatários, fazer com que eles tenham a oportunidade de refletirem, de assumirem, né, seus erros, seus enganos, porque muitos, né, adotam determinadas posições e posturas aqui na Terra, né, conforme as circunstâncias e o ambiente em que se encontram. São criados, educados dessa forma, ou sofrem a pressão do mundo material. E como ainda são fracos em suas opiniões, né, eles ainda se entregam e se permitem acompanhar a massa desequilibrada e perturbada que ainda dirige o nosso planeta. Agora, além desses, que são, em primeiro lugar, os que se revoltam contra Deus, existem outros. Os que têm a propensão instintiva para as paixões degradantes.
todas as paixões do mundo, todos os desequilíbrios, todas as perturbações. Propensão instintiva, ou seja, eles buscam as paixões degradantes do mundo, eles buscam os vícios e se entregam a elas na busca dessaquela felicidade que eu falei para vocês, achando que, porque estão no mundo material, precisam gozar das alegrias, da felicidade, dos excessos desse mundo. Porquanto para eles, no fundo, não existe o amanhã. A propensão, irmãos, instintiva dessas paixões. E nós podemos pensar da seguinte maneira, né? Será que no mundo de regeneração, os nossos irmãos que, porventura, mantivessem essas paixões, encontrariam o álcool, o tabaco e todas as outras sensações que buscam na matéria para atender às suas paixões? Será que no mundo de regeneração, irmãos, vai continuar a matança dos animais para a alimentação dos homens? Com esse sentimento dessas crianças que nós temos assistido, vai ser meio difícil, né? Elas já mostram a natureza dos seus sentimentos com relação aos reinos inferiores, principalmente aos animais. O amor que já as move nesse sentido de manter a vida, de cuidar deles. Agora, depois das paixões degradantes, os que serão expurgados do nosso planeta são aqueles que nutrem e alimentam em si os sentimentos antifraternos. Os sentimentos antifraternos. Que sentimentos são esses, irmãos? Sentimentos antifraternos. Que sentimentos são esses? Nós precisamos conhecer esses sentimentos. E a Gênese nos fala deles. O primeiro de todos é o egoísmo. O segundo, o orgulho. O terceiro, a inveja. O quarto, o ciúme. E aí, nós precisamos parar para pensar e refletir, irmãos. O egoísta faz muito mal aos seus irmãos. O orgulhoso faz muito mal aos seus irmãos. A inveja nos leva a praticar o mal. E o ciúme? Esses sentimentos antifraternos, irmãos, é que nos levam à prática do mal. Porque a gente acha que mal é só matar, roubar, destruir, corromper. Não é não, irmãos. O mal é tão sutil, que o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho o pecado por pensamento. Assim, quando esses sentimentos nos conduzem na vida, o egoísta, que só pensa em si, o orgulhoso, que se coloca no pedestal acreditando-se maior e melhor do que os seus irmãos e espalha em derredor de seus passos a perturbação e a desordem, esses, irmãos, não sou eu que estou falando não, é a Gênese. Sentimentos antifraternos, porque no mundo de regeneração o que vai reinar é a solidariedade, é a fraternidade, é o respeito, porque o egoísta, o orgulhoso, o invejoso e o ciumento, eles espalham ao redor dos seus passos essas perturbações, eles fazem mal, eles magoam, eles ferem, eles criticam, eles usam da maledicência, da calúnia. Eles fazem o coração de seus irmãos palpitarem aceleradamente, magoando-se, ferindo-os. Os orgulhosos, então, são aqueles que abrem a boca para dizer: eu gosto de mandar, mas não quero obedecer. Tem muita gente que pensa assim. Quer mandar, mas não quer obedecer. E a obediência é uma virtude, é uma qualidade da alma. E o apego a tudo o que é material.
a sensualidade, a cupidez, a avareza. Irmãos, vamos fazer um raciocínio rápido aqui agora, diante desses sentimentos. Nós somos espíritas. Nós somos espíritas cristãos. Nós detemos o conhecimento de tudo aquilo que o Consolador nos trouxe em nome de Jesus e de Deus nosso Pai. Né? Todas as forças espirituais. Nós, espíritas, já conhecemos. Agora, nós espíritas somos egoístas? Somos orgulhosos? Somos invejosos? Somos ciumentos? E aí eu vou levar os meus irmãos a um raciocínio muito interessante, muito importante com os exilados de Capela. E com relação a duas grandes nações que se formaram aqui na Terra. Eu vou pedir para os meus irmãos raciocinarem junto comigo sobre o Egito e a Índia. O Egito, irmãos, detinha conhecimento de magnetismo? Detinha os conhecimentos de reencarnação? E a Índia? Hein? Que até hoje tem lá a metempsicose, acreditando que a alma dos seus parentes, né, pelos pecados e pelo mal que fizeram, podem reencarnar nos corpos dos animais. Até hoje, a metempsicose está presente na Índia. E os indianos são muito espiritualizados? Hein, irmãos? E, no entanto, né, essas nações surgiram com os exilados de Capela. Ou seja, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Irmãos, quem é que hoje, no nosso planeta, tem todos esses conhecimentos? Qual a religião? A católica? A protestante? Ou a espírita? Será, irmãos, que esses exilados de Capela eram espíritas lá na sua época? Será que os sentimentos que eles nutriam em seus corações, de orgulho, de inveja, de egoísmo, de ciúme e outros tantos mais, os conduziram a essa situação, a esse exílio? Não basta saber, não basta conhecer, é preciso viver, é preciso deixar que a doutrina penetre os nossos corações e nos transforme. Não adianta. Qual, irmãos, a espécie de homens lá dos exilados de Capela podem ter dado origem a esses povos que traziam tamanho conhecimento de realidades espirituais que naquela época do Ptecantropus erectus ninguém possuía. E hoje, na nossa humanidade, quem possui, irmãos? Por isso, precisamos ficar atentos, vigilantes. Precisamos olhar para os nossos corações. Precisamos avaliar nossos sentimentos, se nós não estamos espalhando o mal em redor de nossos passos. Se nós não somos orgulhosos, vestimos capas, colocamos máscaras apenas nas nossas manifestações exteriores de fé, quando na realidade por dentro, né, nós ainda temos a sordidez e a imundície em nossos corações. Será que temos tempo ainda, irmãos, de realizarmos essa transformação? Ora, esses irmãos, quando aportaram aqui no planeta, levaram séculos na dor e no sofrimento para poderem regressar ao seu mundo de origem. Porquanto, às vezes, irmãos, para vencer apenas um desses sentimentos, existe uma história na doutrina dos espíritos de que uma jovem, uma mulher, né, era bela, sedutora, e ela sempre pedia para vir com os corpos lindos, bonitos, né, de uma beleza extraordinária, mas na encarnação ela sempre abusava de seus dotes físicos. E o seu caráter moral leviano, né, a conduzia ao desequilíbrio e à perturbação. E ela morria
e pedia para voltar porque queria vencer, queria superar. Vocês sabem quantas encarnações ela levou? 10 encarnações. 10 encarnações ela precisou para poder alcançar a virtude e a qualidade de sua alma. Agora, vocês sabem como ela conseguiu isso? Renascendo em situação desesperadora e tendo filhos mongoloides, retardados mentais. Vivia numa esterga fedorenta, jogada num casebre de pau a pique, em completa miséria e abandono social, cuidando de um de seus filhos, que era completamente dependente dela. Só aí, nessa encarnação, foi que ela conseguiu vencer o seu orgulho, a sua vaidade. Não é fácil vencer esses sentimentos, irmãos. Não é fácil. Eles se disfarçam de mil maneiras. E quando nós achamos que estamos realizando a obra de Jesus, nós estamos realizando a nossa, a da exaltação da nossa personalidade. E nós temos que tomar cuidado, porquanto haveremos de, no juízo geral, apresentarmos as nossas credenciais a esse mestre de amor. E, com certeza, precisaremos desenvolver e trabalhar. Desses vícios, irmãos, desses vícios morais, é que a terra tem que ser expurgada. E só será expurgada desses vícios, porquanto no mundo de regeneração, esses orgulhosos, esses egoístas, esses invejosos, esses ciumentos não vão entrar, porquanto eles seriam motivos de perturbação, de desordem, continuariam espalhando em torno de seus passos o sofrimento e a dor? E a terra precisa ser expurgada justamente desses. Daqueles que se obstinam em não emendar-se, que conhecem a verdade, mas preferem viver na mentira. Esses vícios são incompatíveis, irmãos, com a realidade de um mundo de homens de bem. Esses irmãos sempre constituiriam um sofrimento para os homens de bem, porquanto em suas ações estabeleceriam sempre a perturbação em torno de seus passos. Não se deve entender, irmão, e, portanto, que essa emigração de espíritos, né, que serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores, e que todos os espíritos que estão desencarnando agora vão embora. São milhões, nós já vimos. Milhões. Agora, são retardatários, muitos deles. O que são espíritos retardatários? Espíritos retardatários são aqueles em que a casca é pior do que o cerne. Ou seja, as apresentações no mundo refletem as influências do mundo, os interesses do mundo, mas em seus corações, muitas das vezes, eles são induzidos e levados a agir dessa forma, sob pressão da vida, sob pressão do mundo, e por não terem fé, por não terem forças espirituais necessárias, eles se entregam a elas. E aí, né, esses espíritos, eles vão receber na desencarnação a oportunidade de um recomeço. As grandes partidas coletivas, irmãos, não têm por único fim ativar as saídas, não. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Esse é o texto da Gênesis. Ou seja, esses irmãos irão amadurecer seus pensamentos, refletir sobre as suas imperfeições, poderão colocar na balança a sua maneira de viver atualmente e, né, aquela que lhes está sendo apresentada no mundo espiritual. Portanto, muitos desses irmãos, desses 600 mil que estão desencarnados, muitos deles poderão retornar
né, transformados e renovados em suas ideias. Porquanto, com a desencarnação, eles vão se retemperar em fontes mais puras, em fontes mais cristalinas, nas verdades mais sublimes. E essas lhe tocarão o coração, e eles então reencarnarão com novos propósitos. Mudarão as suas maneiras de apreciar as coisas. E não persistirão nas suas opiniões anteriores. Por quê? Porque eles encontrarão um mundo renovado, culturas novas, ideias novas, leis novas, todas elas mais fraternais, mais solidárias. E esses irmãos, então, renascendo num meio já com alguma transformação, né, poderão desenvolver as suas qualidades e as suas virtudes, lentamente, gradativamente. E serão esses que também contribuirão com os eleitos e com os escolhidos que permanecerão no planeta para a renovação de todo esse sistema planetário. Assim, irmãos, é que essa estada temporária no mundo dos espíritos que nós estamos vendo aí em massa, os nossos irmãos serem retirados, é apenas para lhe descerrar os olhos. Vão ver no mundo dos espíritos aquilo que não estão vendo aqui na Terra. Regressarão todos, né, com mais ideias inatas de fé, mais tolerância, mais ideias inatas de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de fraternidade. Acharão as coisas mudadas e, experimentando, então, a influência desse novo meio, contribuirão para a manutenção da regeneração da humanidade. Não há necessidade de que todos os espíritos do planeta sejam expurgados. Não há essa necessidade. Nós sabemos que os eleitos sobreviverão sempre, diante de todas as circunstâncias. Eles são eleitos. Eles têm a marca do Cristo em suas testas. Não é assim que a gente aprende? Eles têm a marca do Cristo em suas testas. Né? Refletem, né, o seu mundo íntimo através de seus pensamentos, de suas ações e do bem. E esses, então, serão subtraídos à influência perniciosa do mundo, que não mais existirá. E tendo esses corações, então, mais acessíveis, né, mais acessíveis, eles, então, experimentarão o prazer de servir a esse movimento progressivo que espíritos encarnados e desencarnados vão estabelecer nesse vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É assim que nós precisamos entender a movimentação presente que acontece e que está acontecendo em nosso planeta. Essa multiplicidade de causas, né, de destruição, né, são sinais característicos, irmãos, do tempo em que nós nos encontramos. E apressarão a eclosão dos novos germes. Apressarão a eclosão das novas ideias, do amor e dos sentimentos mais nobres de natureza humana. É assim que nós precisamos entender, irmãos. É assim que nós precisamos sentir. Compreender que essa geração que agora está aí se apresentando, a geração nova, de nossas crianças, de nossos jovens, eu digo jovens porque Manuel está com 20 anos, né? Então temos muitos jovens que já demonstram toda essa superioridade, toda essa tendência à espiritualidade, todo esse amor pelo reino animal, toda essa dedicação ao bem. São esses, né, que realmente darão continuidade à reforma do nosso planeta. Que Jesus, irmãos, nos abençoe.
e que haja sempre muita paz em nossos corações. Ok? Vamos então orar para podermos encerrar o nosso encontro. Nessa oração de encerramento, amado Mestre Senhor Jesus, nós aqui reunidos, nos encontramos unidos num só coração e agora em um só pensamento de agradecimento e de amor a todo o benefício e a todas as vantagens que o Senhor trouxe aos nossos corações através da verdade. Obrigado, Senhor, pela paz que reinou no transcurso de nosso encontro. Obrigado, Senhor, pela assistência espiritual, para que através da intuição, através da inspiração, nós pudéssemos desenvolver e dilatar entendimento e compreensão em nossos corações. Abençoe-nos sempre em nossos esforços. Que toda essa corrente de amor possa agora, Senhor, dilatar-se ao infinito e atingir, através da centelha do teu amor, todos os corações de nossos irmãos de humanidade. Fazendo, Senhor Jesus, que esse amor possa penetrar e despertar cada alma irmã e levar conforto e paz aos nossos irmãos sofredores, a saúde do corpo e a saúde da alma. Que tu possas, amado Mestre e Senhor Jesus, também nesse encontro, interceder a Deus por todos nós, criaturas ainda pequeninas, espíritos imperfeitos, encarnados no mundo de provas e expiações. Preste, Senhor Jesus, a termos que dar o nosso testemunho de amor e de fé a esse Mestre e às suas verdades. Rogamos forças, rogamos a coragem da fé, rogamos a determinação para que possamos nos vincular a todas essas forças poderosas do teu amor que já se encontram entre nós e que possamos participar delas avidamente, com sede, com fome de justiça, e que o teu amor, Senhor, possa estar conosco agora e sempre. Que Deus nos abençoe e que haja sempre muita paz e muito amor em todos os corações de nossos irmãos encarnados e desencarnados do nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus.